Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo. Professor, essa semana gostaria de passar para os nossos investidores um assunto que saiu, que é em relação ao rebaixamento por um dos maiores bancos do mundo, que é o JP Morgan, em relação aos investimentos no Brasil. O banco, o JP Morgan, ele tinha uma recomendação acima da média de mercado para investimentos no nosso país, e essa semana ele trouxe isso para neutro. Como que o senhor vê, dentro dos investimentos como um todo e os impactos aqui no país em relação a essa notícia, que pegou acho que todo mundo de surpresa essa semana? Verdade, Siqueira. JP é um dos principais, como você falou, um dos principais bancos do mundo. E quando ele faz um alerta desse tipo, impacta muito fortemente sobre os investidores, especialmente os investidores estrangeiros. A gente não pode esquecer, Siqueira, que no início do ano, ali até abril, entraram em torno de 70 bilhões de reais de investimentos estrangeiros. Agora, em agosto, nos últimos 7, 8 dias, 12 bilhões saíram da Bolsa. Mas já vinha saindo. Então, se nós pegarmos o saldo, ele está ali em torno da metade. O Ibovespa, ele virou o ano em torno de 160 mil. Ele chegou ali a 199, bateu ali na porta dos 200 mil. E hoje, sexta-feira, está ali na faixa de 164, 165, praticamente a alta do ano foi embora. Entregou toda a alta... Toda aquela alta maravilhosa. Aquele otimismo que a gente não via há anos, Exato. Que começou no final de dezembro, já devolveu tudo isso, o governo. Praticamente tudo. Agora tem um ponto importante aqui, não é, Siqueira, que a gente precisa frisar. A gente aqui na Way vinha alertando para esse excesso de otimismo que os investidores estrangeiros estavam conduzindo os seus investimentos, dando de ombros para a eleição, esquecendo que havia um problema crônico sobre o lado fiscal, de déficit, de dívida PIB. E nós aqui na Way, a gente vinha sempre falando, olha pessoal, não é bem assim, temos que ter cuidado. E aí agora, de uma hora para outra, acordaram, é isso, mudou tudo? Não, é porque tudo isso é expectativa, pessoal. Então, nossa cabeça aqui na Way, a gente tinha uma projeção lá no final do ano passado de Ibovespa 172 mil. Nesse momento, a gente mudou a projeção do Ibovespa para 185. Por que, Siqueira? A gente acredita que agora sim, muitas das coisas que eram interrogações, dúvidas, incertezas, estão, de alguma forma, mais mapeáveis. E aí, talvez, aqueles que gostam de oportunidades para fazer uma carteira de ações, de investir olhando para 3, 4, 5 anos, sim, agora estão surgindo, a meu juízo, algumas barganhas e deveriam considerar comprar devagarinho, com esse horizonte, não para tradear, para comprar hoje, vender amanhã, daqui a uma semana. Então, bolsa é sempre oportunidade que você tem que olhar relativamente ao risco que você quer correr. Ali, naquele momento, tinha muito, não vai cair nunca mais, compra e esquece. Nunca foi assim, nem será. Eu tenho muitos anos, hoje, por acaso, Siqueira, eu estou fazendo 40 anos de formado no meu curso de economia. Parabéns, professor. Muito obrigado. Tenho 39 anos de mercado financeiro. E eu nunca gostei dessa ideia de que não cai nunca mais, nem sobe nunca mais. Mercados não são assim. Eles respondem aos fundamentos. Ah, mas o fluxo não é importante? Sim, o fluxo é importante. Mas ele não é o determinante. Porque na hora que o fluxo cessa, os investidores vão olhar o quê? Os fundamentos, que foi o que o JP Morgan fez. Escreveu um relatório e aí trouxe essa enxurrada de venda, especialmente na Bolsa, mas isso está afetando também, o dólar está subindo, a curva de juros está sendo impactada. Ou seja, o humor em relação ao Brasil azedou muito rapidamente nesses últimos dias, quando, na verdade, lá no início do ano, já dava para sentir que não era tão simples, mas o mercado queria fazer o que acreditássemos que era.
E realmente aquela alta no início do ano foi muito por conta do fluxo estrangeiro, menos fundamento. O que o JP Morgan está fazendo agora é apontar os fundamentos, né, que trazem uma amostra que não está tão simples assim a nossa situação como país como um todo. Perfeito. Né? O fluxo naquele momento, ele escondeu um pouco o cenário base de eleição complexa, polarizada, de questão fiscal, e de alguma maneira venderam para muitos, né, investidores que era um cenário que ia se perpetuar. E a gente aqui, né, isso é uma das nossas funções aqui como orientadores, né, dos nossos clientes, a gente falava, olha, cuidado, não compra essa hipótese. E muitas vezes as pessoas diziam, né, Siqueira, que nós éramos pessimistas. A gente só quer trazer um pouco de pé no chão para, evidentemente, que os nossos investidores, os nossos clientes, né, não tenham prejuízos porque entraram simplesmente numa festa que parecia que não ia acabar e agora tem ressaca. E professor, até puxando um gancho em relação a isso, o senhor comentou que pode-se estar abrindo agora uma oportunidade boa para quem quer pensar com um horizonte mais longo, né, em renda variável. Tivemos nos últimos 3 anos, basicamente, uma taxa de juros muito alta no nosso país, uma das maiores desde do Plano Real, né, 94. Parece que o Copom, né, ele ainda continua com uma previsão de queda de mais 0,25. Dependendo do que vai acontecer, pode até ir adiante, mas estamos trabalhando com 0,25. E ele já cortou 1% dos juros esse ano. Né? Estamos aí à beira, há um mês e meio, de uma eleição presidencial que vai ser muito polarizada, mas ao mesmo tempo com 2 personagens completamente diferentes na condução econômica do país. E acho que esse deve ser o principal drive que a gente deve ter para frente. Mas pensando assim, se a gente está no final de juros altos no país, um governo que sinalize um pouco mais de cuidado com o fiscal e menos populismo, isso pode ser um alavancador realmente a longo prazo, pensando em ação, e até pelo momento agora de queda que nós tivemos, isso pode ser esse gancho que o senhor fala, que pensando a longo prazo é uma boa oportunidade para entrar em renda variável? Excelente essa forma com que você colocou as coisas. É exatamente a nossa visão de mercado, você olhar oportunidades para investir de acordo com o risco. Né? Quando você entende que a taxa de juros deve caminhar para um cenário de queda, né, que a gente está vendo para 13,75, pode ser que seja 13,5, mas qualquer que seja o novo presidente, ou até o mesmo que está aí agora e se reeleja, nós vamos precisar certamente de um ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal, ao ser feito, ele tira um pouco a pressão sobre a inflação, vai dar mais conforto para o Banco Central lá na frente, cair o juro. A nossa expectativa de juro em 2027 é que ele continue em queda, e isso favorece, aí sim, os investimentos em bolsa, porque, né, você começa a ter uma economia mais pujante, né, apesar de 2027 a gente ter certeza que será um ano difícil, mas o mercado sempre antecipa, ele olha muito para frente. Então, nos preços que estão, muitas empresas ótimas foram muito amassadas, porque o investidor estrangeiro está vendendo como se não houvesse amanhã. Nesse momento, é adequado a gente olhar essas oportunidades. É isso que a gente está tentando fazer aqui na UE. Perfeito. Muito obrigado, professor. Sempre e mais uma vez, parabéns pelos 40 anos de formada. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau.